E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro em mais uma videoaula. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a questão da paridade das funções. Bom, existem as funções pares, as funções ímpares e as funções sem paridade. Mas vamos dar ênfase nessa aula à função par e à função ímpar. Pessoal, a função par, como está aqui descrito, bom, dado um f de menos x é igual a f de x. O que isso quer dizer? É que se eu pegar dois elementos do domínio opostos, simétricos, eu terei exatamente as imagens iguais. O que eu estou falando? Observa comigo aqui, ó. Se eu pegar f de menos 2 e f de 2, eu vou ter como resposta dessa lei de formação o mesmo valor. Então, função par, se eu pegar dois elementos do conjunto domínio simétricos, eu vou ter exatamente a mesma imagem. Vamos entender isso na prática? Ó, eu trouxe uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. Isso quer dizer que eu vou substituir no meu exemplo f de x por menos 2, por menos 1, por 0, por 1 e por 2. Observe que eu tenho valores simétricos do domínio. Menos 2 e 2, menos 1 e 1. E claro, né, que eu tenho o centro, vamos chamar de origem, né, do domínio. O valor ali que está entre os valores negativos e os valores positivos. Então vamos fazer essa continha agora. Eu tenho x ao quadrado, então quando x for igual a menos 2, então eu vou ter menos 2 ao quadrado. Então pessoal, menos 2 ao quadrado, eu vou ter que 2 vezes 2 dá 4, menos com menos, mais. Então eu tenho menos 2 ao quadrado, eu tenho automaticamente resposta igual a 4. Segundo valor, quando x for igual a menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado. Bom, 1 vezes 1 é 1, menos com menos, mais, então, resposta 1. Quando o meu x tiver valor igual a 0, 0 ao quadrado é igual a 0. Não precisava colocar aqui o parêntese, mas como eu fiz com os valores anteriores, farei com os valores também abaixo. Quando o x for igual a 1, 1 positivo, 1 ao quadrado igual a 1. Quando o meu x tiver valor igual a 2, então 2 ao quadrado. E eu vou ter resposta 2 ao quadrado, 4. Pessoal, observe aqui que eu tive, nessa solução da lei de formação, menos 2, eu tive resposta 4. 2, eu tive resposta 4. Menos 1, resposta 1. E 1, positivo, resposta também 1. Observe que eu peguei esses pontos e já estão aqui no gráfico. Menos 2 e 4, menos 2 em x, 4 em y. Então, o ponto aonde essas coordenadas se encontram está aqui. Então, esse ponto é o ponto menos 2 e 4. Menos 1 e 1. Menos 1 em x e 1 em y. Então, aqui eu tenho o ponto menos 1. Cometi aqui uma falhazinha, vamos consertar. Menos 1 e 1. Bom, o ponto 0 e 0 está aqui, ponto 0, 0, deixa eu ver aqui. O ponto 1 e 1 está aqui, 1 em x e 1 em y. Então, ponto 1 e 1. E por sua vez o último, quando x for 2, y 4, então eu tenho o ponto, coordenada 2, 4.
Então tá aí, quando fizermos a ligação dos pontos, encontraremos exatamente uma parábola, aonde ela está cortando ou tocando o eixo X exatamente na origem. Pessoal, observe uma coisa que eu não falei antes. A função, para ela ser par, está aqui a observação. O valor que estiver elevado a x é um valor par. Observe aqui, o x elevado ao quadrado. Então, x elevado à quarta, x elevado à sexta, x elevado à oitava e assim por diante. Quando o expoente da função for par, ela poderá ser uma função par, ok? Bom, mas existe uma segunda observação. A função, quando o seu expoente for par, ela é par. Mas o gráfico da f de x, ele tem que ser simétrico em relação ao eixo y. O que está dizendo aqui, pessoal? Ele tem que ser simétrico ao eixo y. Ou seja, o espaço, aqui ó, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil para a gente entender. O espaço, a distância, simetricamente, ó, se eu olhar para cá, eu vou ter a mesma distância ou um espelhamento nessa área aqui, ó. É a mesma. Se eu pintasse um lado ou outro, você poderia perceber que esse espaço aqui, essa área, é exatamente igual a essa. Então, uma função será par se todas as vezes que eu pegar valores do domínio simétricos, certo? Ó, vou riscar aqui, pontual menos 2 e o 2, e eu tiver imagens, tá certo? Iguais. E também, para ser uma função par, ela tem que ser simétrica ao eixo y. Tá certo, pessoal? Ficou entendido? Vamos agora para a função ímpar. Pessoal, função ímpar. A função ímpar, ela é bem parecida com a função par. Vamos ver o que acontece. F de menos x é igual a menos f de x. Parecido, mas não são iguais. O que isso quer dizer para a gente? Quando eu pegar valores do meu domínio simétricos, exemplo, menos 2 e 2, eu vou ter imagens também simétricas. Vamos entender isso? Eu tenho uma lei de formação aqui, ó. Essa lei de formação é f de x igual a x ao cubo. Vamos substituir os valores de x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó, menos 2 ao cubo. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu apenas escrever. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mas observe que aqui eu tenho um sinal de menos. Então, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ok? 2 ao cubo, 8. Menos 1. Então, menos 1 ao cubo. Bom, 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai ser 1. Então, 1. Como eu tenho um sinal aqui menos, então, menos com menos, mais. E mais com menos, menos. 0 ao cubo, 0. 1 ao cubo, 1 mesmo, né? E 2 ao cubo, já fizemos essa conta no início, então 8. Observe que a simetria, valores simétricos ou opostos do domínio, gerou para a gente imagens também simétricas, menos 8 e 8, menos 1 e 1, ok? Então, pessoal, ó, se nós colocarmos esses dados no gráfico como está aqui, ó,
eu vou ter menos 2 e menos 8, está aqui abaixo, deixa eu baixar um pouquinho mais o nosso gráfico. Ó, menos 2, menos 8, tá? Menos 2, menos 8. Vamos escrever esse ponto aqui. Menos 8. Menos 1, menos 1 está aqui, ó. Menos 1 em x, menos 1 em y. Menos 1, menos 1. Bom, 0 em x, 0 em y. Está aqui esse ponto. Então, 0 e 0. 1 e 1, ó. 1 em x, 1 em y. Então, está aqui o ponto 1 e 1. E, por fim, o ponto coordenada x, 2, coordenada y, 8. 2, 8. Certo, pessoal? Uma observação na função ímpar, tá? É que quando o expoente do x for ímpar, essa função será ímpar. Mas existe uma restrição, é que o gráfico da função ela é simétrica à origem do plano cartesiano, ou seja, a esse cara aqui, ó. Observe que o mesmo desenho que foi feito aqui nesse quadrante, no primeiro quadrante, foi feito também no segundo quadrante. Se o nosso gráfico estivesse no segundo quadrante, ele passaria pela origem e continuaria no quarto quadrante, tá certo? Então, para ser uma função ímpar, ela tem que ter o expoente da variável ímpar e também ser simétrica à origem do plano cartesiano. Tá ok, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.